Quais são os 4 erros mais comuns que os investidores cometem ao aplicar a estratégia de preço médio? Qual é a verdade sobre o preço médio? Quebra contas, destrói o investidor, sim ou não? Como podes beneficiar ao fazer preço médio? Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo à Dinâmica do Mercado. Independentemente do teu perfil de investidor, sejas tu um scalper, um day trade, um swing trade ou mesmo position trade, em determinado momento já realizamos ou estamos a realizar algumas posições com preço médio. E já que estamos a falar de preço médio, vamos criar aqui um exemplo muito rapidamente para exemplificar o que é um preço médio. Vamos supor que estás interessado em comprar SP500 quando o preço chegou aqui, acabaste por comprar um contrato nos 3.450 pontos. Acabaste por comprar um contrato, no entanto o preço caiu, veio para esta zona dos 3.440 pontos e voltaste a comprar um contrato na expectativa dele vir a evoluir a curto prazo. Sendo assim esta posição, tendo aqui comprado um contrato e aqui nos 3.440, terás um preço médio nos 3.445. Isto permite, caso venha a recuperar, então estás numa situação melhor e sabes que se reforçaste com mais um contrato, por cada tico traz um risco e também um benefício, dependendo da condição do mercado, muito maior. Por um lado, isto é num cenário caso o mercado caia, mas também podes utilizar preço médio quando o mercado sobe. Vamos supor que tu compraste aqui um contrato, acabou por evoluir, se vier a fazer o rompimento, decides então comprar mais um contrato e acabarias por subir o teu preço médio, já que ele iria subir daqui para aqui, e a mesma situação acontece no caso de queda. Se ele vier a negociar acima, vai-te beneficiar, se ele vier a cair também terás que resolver, já que o risco também será muito superior. Então, quais são os 4 erros mais comuns que o investidor comete ao aplicar a estratégia de preço médio? Aquilo que eu considero que o primeiro é não fazer parte do seu plano de trading. O investidor nem sequer pensou como é que deve realmente fazer o reforço das suas posições, e isso acontece porque para já não está preparado, não pensou nisso e principalmente muito derivado a não aceitar a perda. Porventura acabou por entrar na esperança de vir a evoluir e, no entanto, o mercado reverteu e começa então a criar um preço médio, e sim é que começa-se a criar algumas verdades sobre o mercado de que o preço médio quebra investidores, quebra contas, porque para já esses investidores não têm consciência do que estão a fazer, estão a alavancar-se certamente em muitos produtos, instrumentos financeiros como o Forex e também contratos futuros, que necessitam de margem, que também tem um valor mais acentuado em relação a cada tick que é negociado, e cada tick que venha abaixo, mesmo venha a fazer um reforço, chega a um ponto em que ou é fechada a posição por falta de margem ou porque efetivamente acaba por liquidar o valor da conta porque não tem mais capital suficiente para fazer isso e porque está a negociar um instrumento financeiro pelo qual não tem um capital suficiente e também grande experiência. Algumas verdades que se fala sobre o preço médio é verdade, é cometido por muitos investidores por falta de conhecimento e também por não aceitar a perda. O segundo erro mais comum que os investidores cometem é fazer preço médio contra a tendência dominante, seja numa situação de scalper ou mesmo de longo prazo. E já posso aqui mais à frente dar já um exemplo sobre isso. E o terceiro erro mais comum é não definir as zonas de reforço da sua posição. Há zonas que poderão beneficiar e há outras que não irão fazer praticamente nada, mesmo reforçando. E é preciso definir antecipadamente essas zonas. O quarto erro mais comum é não ter um valor de stop, uma perda máxima face ao capital que tem disponível. Acabamos por reforçar e acabamos por perder a noção do que realmente estamos a colocar em risco na questão de perda. Esse é um erro muito comum. Então vamos aqui analisar agora para já a questão dos investidores de longo prazo, exemplificar para não ir contra a tendência dominante e não fazer esses reforços. Vamos supor aqui, por exemplo, o Banco Comercial Português no gráfico mensal. É um investidor a longo prazo, tem uma perspectiva de 5 anos, 7 anos ou muito mais. Sabemos que alguns investidores que estão ainda posicionados no mercado, sabemos que existe. Vamos especular de que acabou por haver aqui uma queda, inicialmente em 2008, o investidor acabou por comprar, imaginamos, 1000 ações. Aqui acabou por cair mais 10 ou 20%, o investidor acredita que está a um preço mais barato e vai vir a evoluir, o título é interessante e tem esperança então que venha a subir. No entanto, o mercado surpreende o investidor e passa a cair ainda muito mais, perdendo mais 20 ou 30%, ou um pouco mais, e ele reforça mais ou menos aqui nesta zona. Vê que o título acabou por evoluir, está-se a aproximar muito próximo da sua zona
de preço médio e decide então manter, porque ele já tem uma perspectiva de longo prazo e iria manter. No entanto, o mercado volta a cair e ele volta a fazer mais um reforço de posição aqui abaixo e temos aqui o preço médio ainda cá em cima. No entanto, o mercado decide continuar o seu movimento descendente, já passou 7 anos e o mercado nunca reverteu. Se analisarmos esta situação desses investidores, e sabemos que existe no mercado, para o título recuperar mais ou menos para o seu preço médio, necessitaria de recuperar 1800%. Poderá levar uma eternidade e para alguns investidores está aplicado todo o seu capital que teria investido na conta para poder investir. Isto acontece já num título como o Banco Comercial Português, como poderia também acontecer num outro título, Galp Energia, por exemplo. Se analisarmos a tendência dominante, facilmente constatamos que estamos com um período lateral, subiu, caiu, estamos aqui num período lateral e estamos aqui numa zona que poderá ser relevante. No entanto, sabemos que alguns investidores poderão estar aqui posicionados, outros aqui, ele tem vindo a cair, poderão ter feito aqui alguns reforços aqui, mas se tu analisares o gráfico, também não tens neste gráfico uma tendência de possível reversão, formação de topo e fundo ascendente, e quando tivermos isso, sim, é que será interessante então reforçar. Vamos supor que na eventualidade de estares posicionado a longo prazo na Galp Energia, que tenhas aqui se posicionado aqui e estejas em dúvida se vais ou não reforçar para fazer um preço médio aqui nesta zona. Eu diria que seria importante esperar por uma estrutura evidente de mercado ascendente para que possa vir a caminhar e sim realizar um novo reforço já com a tendência armada para poder vir a evoluir. Para já é muito prematuro, embora esteja aqui nesta zona, poderia ser interessante, mas ele poderá subir e voltar a cair e não ter aqui nenhum impacto a longo prazo. Desconhecemos qual será o trajeto do título, sabemos que é uma empresa reconhecida, sabemos que é um setor que fatura todos os dias, o setor petrolífero. No entanto, para já, os investidores, ainda não houve aqui investidores de longo prazo que pudessem alterar a dinâmica do mercado ascendente. Tivemos aqui topo, fundo, no topo e assim sucessivamente, e ele acabou por evoluir desde aqui, e certamente durante este período deu a possibilidade de muitos investidores de longo prazo posicionarem-se aqui em 2016, 2015 e aproveitar este movimento e possivelmente aqui nesta zona poderiam ter decidido se acabavam por aliviar um bocadinho as suas posições, já que estariam junto a um topo ou não. Para já, mesmo posições de longo prazo, realizar o preço médio convém estar em sintonia com a tendência dominante. Vamos aqui também analisar os gráficos e perceber como é que podes fazer um preço médio que pode beneficiar. Muitas vezes, quando utilizamos a estratégia do preço médio, alguns investidores dizem que vão reforçar posições, fundar posições ou defender posições. Isto dependendo do que é que estejamos a ver. Muitos investidores institucionais, mesmo os robôs, o fazem. Quando colocam grandes lotes num determinado preço, deixam de o fazer quando acaba esse lote e esperam que o mercado ou ceda um bocadinho mais, depois voltam a colocar um outro lote para defender a posição inicial que estão a construir. Isso acontece no mercado, acontece com os robôs e também contigo certamente. Se analisarmos o gráfico de 2 minutos do SP500, verificamos que desde o seu anterior mínimo criou esta tendência ascendente, acaba por caminhar com uma formação de topo e fundo ascendente, está aqui a quebrar um anterior fundo, está a fazer aqui um duplo fundo e tendência dominante, se tu quisesses fazer aqui uma operação, para já seria nula, já que ele veio, arrancou daqui para aqui e voltou ao seu ponto zero. Agora aqui estaríamos que esperar se querias comprar na expectativa dele vir a evoluir. Se tu apenas analisasses este caminho desde o seu topo, a tendência dominante ter sido de queda, aqui um duplo topo, cai novamente e assim sucessivamente, então haveria aqui a possibilidade, ou pelo menos a expectativa de ser mais provável ainda a queda no SP500. E isso é importante ter essa noção para poderes fazer o preço médio, defender as tuas posições e escolher as zonas que realmente vale a pena reforçar. Possivelmente fazer aqui uma venda aqui nesta zona, já que está com uma tendência descendente. Sim, possivelmente poderias estar a colocar aqui uma linha de tendência no extremo. Muito possivelmente poderias até colocar, alguns investidores poderiam já estar aqui a colocar uma retração Fibonacci para medir o último movimento, sabendo que isto é um gráfico de 2 minutos, por isso não poderá ter aqui grande validade. Sabemos que o estocástico e o MACD estão aqui
o MACD em zonas abaixo do ponto de equilíbrio, o Stokast acima do ponto de área de sobrevenda e houve aqui uma recuperação para esta zona. Se eu pensar em investir no SP500 com uma estratégia de reforçar a posição ou fazer um preço médio, vamos supor que a partir do momento em que ele começa aqui a atingir esta zona, para já não é muito adequada, já que está a entrar aqui um momento, mas podemos fazer aqui um exemplo. Acabo por fazer aqui uma entrada, espero que seja executada, entrou. No entanto, o preço vai subir, certamente, mais um pouco. Eu vou definir que a estratégia será de 3 contratos e o stop loss após atingir os 3 contratos será de 4 pontos de stop loss, será a minha perda máxima. Para já, se eu utilizar apenas um contrato, se eu tenho 4 pontos com 3 contratos, terei então um triplo se eu tiver apenas um contrato como stop loss. Em vez de 4 pontos, teria 4, 8, 12 pontos de stop loss se na eventualidade dele subir e eu não realizar nada, não fizer nada para defender esta posição. Ao analisar, então ele está aqui a reverter, ainda vai haver aqui uma resposta dos compradores porque está a entrar aqui um momento, estamos aqui numa zona complexa. A zona ideal será aqui esta zona dos 3.444, mas vamos ver se ele reage. Já estamos aqui a criar um exemplo, ele vem um bocadinho mais acima, vamos ver se ele consegue vir aqui acima dos 3.442 para poder fazer então a defesa e um preço médio. Tenho então a primeira entrada nos 3.441, ele está aqui a demorar algum tempo, vamos ver, falta 21 segundos para fechar a primeira vela. Eu estou a favor da tendência micro, sei que pode haver aqui mudanças bruscas, no entanto, considero que possa haver aqui argumentos para vender. Atualmente ele está a fazer então um pequeno rompimento desta linha de referência, aproximar-se da retração de Fibonacci 61.8, uma outra zona que aqui já tinha anteriormente visto que seria interessante para eu vir aqui a reforçar, a defender a minha posição, e vamos... Mas novamente, exatamente, fiz o meu segundo contrato, a minha segunda posição, ainda tenho mais um contrato pela estratégia para colocar. Vamos ver, houve aqui um aumento, ou pelo menos os compradores estão mais fortes neste delta, embora haja aqui uma redução de 1.700 contratos, depois para 469 e depois para 445, mas os compradores ainda estão fortes, mas eu vou reforçar aqui nesta zona, um bocadinho mais próximo mais próximo dos 3.400. Acabou por entrar o terceiro contrato e sei que então agora que ele não pode, pelo menos a minha perda máxima será na zona dos 3.446. Stop loss então colocado e esperemos uma possível reversão do mercado. Risco-benefício, vamos aqui colocar mais para este lado. Eu para ter aqui nesta posição o risco-benefício, ele teria que cair então para a zona dos 3.434,75. 2 para 1. Um dos principais erros também que os investidores cometem é não esperar aqui um sinal de reversão, também num gráfico de menor duração, neste caso 2 minutos, poderia ser alguns segundos, 30 segundos, 1 minuto, esperar aqui por uma reversão. Tive apenas uma queda e novamente um topo, não dando a indicação que houvesse aqui uma reversão, apenas teria uma área, mas este a título de exemplo vamos ver se funciona e se há aqui uma oportunidade que ele regressar novamente, fazer aqui um reteste aos 3.337. Tudo indica que continua a haver força compradora, embora haja aqui uma diminuição de contratos na diferença de compradores e vendedores, 109 quando o delta anterior era de 445, e vamos ver se respeita esta zona ou não. Só agora que o mercado está a dar mais sinais de vir ao encontro daquela minha perspectiva, teria que esperar, se fosse pelo volume, para entrar a partir deste momento, nesta zona. Sabemos que estamos em zonas complexas, possível reversão, vamos ver se realmente ele vem aqui a dar pelo menos a possibilidade de 1 para 1 ou de 2 para 1 face à análise que acabamos por realizar. Está a haver aqui uma resposta de vendedores, no entanto o delta acabou por fechar positivo, 76 contratos, está aqui a haver uma absorção dos contratos vendedores pelos compradores e vamos ver se agora acelera um bocadinho para baixo para criar uma pressão
nos compradores que se posicionaram neste trajeto, desde os 3.440 até aqui esta zona. Está a entrar momento pelo dot amarelo que está a aparecer, momento vendedor, quando o vendedor também agride o book das ofertas. Vamos aqui ver se os vendedores têm força para quebrar aqui o VWAP, que é o preço médio do preço e o volume transacionado, está aqui na zona dos 3.442, e se quebrar, a perspectiva destes investidores aqui passa a ser mais negativa no muitíssimo curto prazo. Verificamos que há novamente uma resposta, ou uma tentativa de resposta dos compradores, mas que voltou os vendedores a tomarem conta desta zona, está a criar aqui um momento. Vamos ver se temos a quebra dos 3.442. Por enquanto está a haver aqui uma luta, houve aqui uma quebra, e vamos ver se agora acelera o preço e venha ao encontro da minha análise. 3.442, 4 pontos de stop loss, ou 4 pontos de stop loss, se for 1 para 1 estará na casa dos 3.438, um target de 1 para 1. Quebra, uma resposta novamente dos compradores, momento, tentar pressionar esta zona. Sabemos que estamos aqui no fundo, então haverá alguns investidores na perspectiva de ele vir a evoluir. É uma zona muito mais complexa. Alguns investidores face a este cenário de que duplo fundo, este movimento, fundo, novo topo, e respeitou, houve aqui uma rejeição, não quebrou o anterior fundo que possa vir a evoluir, poderão estar a posicionar-se aqui nesta zona, e vamos ver aqui, passa a ser uma zona de conflito, tanto para os compradores como aos vendedores, e vamos ver quem é que consegue dominar esta zona, se conseguem puxar o mercado de uma forma, se conseguem puxar o mercado para baixo, ou se teremos então uma expansão do preço para cima. E acabei por sair na posição, após este forte movimento que estás aqui a ver, e veio ao encontro na minha análise que tinha partilhado convosco, em que o mercado está aqui a reagir. Não sei se terá havido aqui alguma notícia no mercado para ele estar aqui. Faz rompimentos, está a haver uma recuperação, e aqui pudeste ver em tempo real como ele o faz, como é que os robôs atuam rapidamente e como eles fazem a recuperação, o cobrem no mesmo instante. Forte impacto novamente, e tu pudeste ver que passou se calhar um segundo, ele criou aqui 4 ou 5 velas por off aqui no gráfico do teu lado direito. Está a haver aqui uma recuperação, e vamos ver assim se a partir daqui então existe um caminho ascendente, já que está a criar novamente mais um reteste a esta zona, rompimento, uma recuperação, forte volume aqui, e tu verificas, são mesmo robôs é que poderão fazer isto de uma forma tão rápida e ao mesmo tempo transacionar muitos contratos na compra e na venda. Por isso, aplicar a estratégia do preço médio pode beneficiar o investidor. Convém sim é definir antecipadamente como vais fazer essa defesa, esse preço médio, tanto numa operação mais de scalper, um day trade, ou mesmo para um investidor que analisa os gráficos nos gráficos semanais, mensais, e estar também em sintonia com a tendência predominante que o mercado está ali a realizar. Desejo a todos uma boa aprendizagem, uns bons trades. Tchau, um abraço.